O que Deus realmente espera de nós? Um prefácio e saudações, né? E práticas progressivas da graça cristã, né? Essa graça cristã que vem de Cristo, a ideia de Cristo e os seus resultados. O apóstolo Pedro, ele dá os motivos por que escreveu esta carta e fala sobre a superioridade de Deus na segunda epístola, né, de Pedro. E uma coisa interessante que eu acho que Paulo ele admoesta, inclusive ele fala de Pedro esse que prega o evangelho da circuncisão, e eu acredito que existia até um conflito, não um confronto, mas um conflito, né, de Paulo com Pedro, nesse sentido que Paulo ele levava aos gentios o evangelho da graça e deixava claro que a circuncisão é da carne, ou seja, não é o fato de ser ou não ser circunciso que ia fazer com que essa pessoa tivesse maior relevância para Cristo, né? Ou não, mas sim aceitar Ele, ou seja, ser justo a ponto de perceber a necessidade dele e não por ser santo. E claro que num procedimento de santificação, quanto mais a pessoa atinge um nível parecido com o de Cristo, ela vai ter mais intimidade com o Pai. Mas ninguém vai chegar a 100% e cada um vai ter o seu BO, vamos dizer assim, né? Para lidar e para resolver e para estar nessa caminhada mirando o alvo, que é Cristo. E Pedro, ele era esse que defendia a circuncisão a qualquer preço. Paulo já pregava que os gentios, umas vezes, os gregos, né, com toda a capacidade humana e científica que eles tinham, a busca do conhecimento, e mesmo sendo incircunciso, eles adotando a ideia de Cristo, ou seja, sabedor de que para ser visto como justo, né, precisava aceitar a ideia de que só através de Cristo poderia ser justificado perante o Pai, eles seriam aceitos. E Pedro ele já levava sempre essa ideia da circuncisão. Mas Pedro ele vem aqui no capítulo de 1, né, 2 Pedro, até do versículo 1 ao 21, né, do 1 ao 21, ele vem falando sobre a graça e a paz, né, que seja multiplicada pelo conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor, como Paulo também assim o fazia, saudando, né? E ele vem falando pelos quais nós temos sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei-vos co-participantes da natureza divina, né? Essa ideia de que somos feitos à imagem e à semelhança dele. Apenas o pecado que fez com que nós, né, destituídos fôssemos, né, da glória dele. E vamos dizer assim, de estar, né, nesse relacionamento que eu acredito que é o que ele buscou desde o princípio. Inclusive a única pessoa que foi transladada, né, sem conhecer a morte por ele próprio, por Deus, foi Enoque, que era essa pessoa que tinha um relacionamento com ele, e você vê que ele tinha prazer nisso, a ponto de ele gostou tanto de Enoque que ele transladou. Elias também foi, mas não foi por próprio Deus, né? Diz que uma carruagem veio e pegou outros anjos, mas Enoque não, foi o próprio Deus, e fala que ele gostava tanto de Enoque que ele o levou, né, para si. Então ele busca esse relacionamento, né? E aqui ainda fala no versículo 4, né, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando das corrupções, das paixões que há no mundo.
ele ainda vai mais além, que ele diz aqui no versículo 5, né? Por isso mesmo vos reunindo todas as vossas diligências associais com a vossa fé, a virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós, né, vos aumentará, fazendo com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E pois aquele que não pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Por isso, né, devemos procurar com diligência, né, sobre a nossa vocação. E o apóstolo é motivo, né, porque ele escreveu essa carta, né? Por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certo da verdade já presente convosco e nela confirmado. Não considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ele fala da superioridade da palavra de Deus, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E no capítulo 2 ele continua dizendo aqui, né? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetidamente, né, destruição. E muitos seguirão suas práticas, né? Fala aqui, mas tenha cuidado, porque Deus fala que ele não poupou nem os seus anjos, aqui no capítulo 2, no versículo 4, por exemplo, né? Nem os seus anjos, quando pecaram, né, precipitando-os no inferno, entregou ao abismo das trevas, não poupou o mundo antigo, preservou Noé, né, não poupou Sodoma e Gomorra, reduzindo a chamas, né, livrou o justo Ló, afligindo, né, pelo procedimento libertinoso que Jó ele via, né, o que acontecia ali, ele ficava afligido com aquilo ali, e por isso ele se compraz dele, né. E no 3 aqui ele ainda diz, no capítulo 3 de 2 Pedro, né, a vinda do Senhor, o seu significado, né, e o que o cristão deve esperar do Senhor, né, para viver uma vida reta, estudar a Escritura e crescer em Cristo. Amado, esta é a coisa segundo a epístola que vos escrevo, e ambas procuro despertar com lembranças das vossas mentes esclarecidas. Então, a gente vê que Pedro era muito, assim, uma ideia pentecostal, uma ideia muito elucidada, né, de todo o Evangelho. E lá nos livros que nós estudamos de Paulo, nós percebemos que existia essa questão entre Pedro e Paulo no que diz respeito à circuncisão. Então a gente percebe, até estudando o livro de Pedro aqui, tanto o primeiro que a gente fez como o segundo, que Pedro ele era um pouco mais elucidado, ele era um pouco mais ferro e fogo, né? E Paulo, com toda a letra, né, com todo o conhecimento, com toda a visão, uma pessoa muito mais, vamos dizer assim, letrada, né, e com muito mais, talvez, esse conhecimento, experiência, e ele vai percebendo que algumas coisas, como a circuncisão, né, precisavam ser melhor interpretadas, porque o fato de ser circuncidado, aquela simbologia ali da circuncisão, não era o que realmente fazia diferença, mas sim a ideia, né?
não o simbolismo, mas qual a ideia que estava por trás. Como a ideia do batismo, que é o velho homem, né, deitando e levantando o novo homem, a ideia da circuncisão é circuncidar a carne, porque sempre haverá até a morte, né, que é o oposto do nosso nascimento, porque a vida é eterna, mas até a morte, que é o oposto do nascimento, vai haver esse embate entre a carne e o espírito. E a alma que carrega essa bagagem toda, né? Eu, como psicanalista, vejo assim, leva essa bagagem toda da vida, ela vai tendo, né, esses conflitos da mente com o espírito e com a pó, que quer voltar para o pó. E aí que ele deixa, nós vamos percebendo, né, ele vai enfatizando muito, né, na questão da promessa da vinda, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ele vai falando sobre o dilúvio, né? E ele vai falando sobre o juízo e a destruição dos ímpios. E ele aí no 8 ele fala: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda, né, o Senhor a tua presença, como alguns julga demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E virá, entretanto, como ladrão, né, o dia do Senhor. E ele termina aqui, né, esse livro, segundo Pedro, dizendo: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, como igual o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E aí ele finaliza dizendo: antes nós crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Salvador, a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então ele finda esse livro, né? E a gente percebe que a vida, ela é eterna na sua plenitude. A morte antepõe apenas ao nosso nascimento. É a morte do corpo, né, neste plano, mas a vida no planeta, né, e no universo é para sempre, porque ele criou todas as coisas. E isso que ele elucida aqui, né, na questão de sem mácula, é muito interessante, porque o ser humano, ele é um ser que ele é imperfeito, e só através de Cristo ele pode ter esse processo, né, no qual a ideia inicial era para que ele fosse, né, perfeito, para que ele fazesse parte de uma criação de Deus que é perfeita, mas por ser perfeita e ele por ser um Deus de amor, ele permitiu o livre-arbítrio para que você pudesse escolher, né, estar com ele por querer estar com ele e não por imposição. Então, assim que o homem desobedece, ele fica entregue à sua própria sorte e dentro dele passa a ter uma semente, né, do mal, como a princípio existia a semente do bem. E a vida toda vai ser praticamente como esse símbolo aqui, né? A luta entre o dinheiro, o poder, o conhecimento, entre o bem e o mal, que é o poder, e a fé num Deus, né, que fez todas as coisas e gostaria que todos fossem os iguais perante a Ele e buscassem, né, as coisas do alto. Porém, nós passamos a gerir nossa vida tudo em torno de coisas corruptíveis que faz com que nós, como Salomão diz, né, passamos nossa vida toda correndo atrás do vento e da vaidade, porque tudo na verdade é vaidade. E o Evangelho da Graça, ele vem admoestar o filho por um pai amoroso que quer o melhor para o seu filho. E não como um manual onde você, não seguindo uma ou outra regra, você vai ser punido com a morte por um Deus sádico que gosta de ter prazer, né, em ver a criatura em ruínas. Não, é um Deus amoroso que criou para a sua glória todas as coisas e criou-nos e nos vê como filho e quer o melhor para nós. Por isso, instrui
ou ilumina, né, que para que os apóstolos e os profetas falam, né, da palavra. Segundo a interpretação deles, você vê que há muitas diferenças entre a visão de Paulo e a visão, inclusive quando você lê o livro de Lucas, você vê ali falando sobre Deus, Jesus, né, ressuscitando e encontrando com os discípulos, inclusive Tomé. Depois no livro de João você vê que João já elucida, né, a questão de que Tomé não estava presente, só depois veio a estar. Então, alguns falam, mas existe uma controvérsia aí. Na verdade, sobre a elucidação, né, sobre a iluminação de Deus, né, o Evangelho é escrito para ser esse manual de como proceder para ter uma vida, né, como filho que o pai quer o melhor, porém, cada um tem uma visão. Então, como uma pessoa escreve um livro, ela tem a visão dela, e você não precisa ter uma visão dela. Aqui você vê Pedro, né, escrevendo sobre Tomé, diferentemente, como se estivesse contradizendo o que João escrevera. Então, só voltando um pouco no nosso estudo, né, nessa passagem, você vê como se houvesse uma controvérsia, mas não, são pessoas humanas que fazem interpretações humanas para que humanos entendam. Tem algumas coisas que, como Paulo fala que entregou uma certa pessoa para ser esbofeteada por Satanás, que às vezes a gente repensa, será que Deus aprovaria um tipo de procedimento desse, né? Então você vê que é um momento talvez que Paulo ali venha se perder, como Moisés quando tocou na pedra lá, né, e pecou, quando Salomão fala que mais vale que ele teve tudo que ele quis tocar, que ele quis possuir, ele possuiu, tudo que o coração desejou ele teve, e que tudo é vaidade, e que mais vale um aborto do que um homem que viveu 100 anos. Será que Deus concordaria com isso? Então é interessante você interpretar, pegar a ideia principal, que é o evangelho da graça, do amor de um pai zeloso, que quer o melhor para um filho, e sabe ele que se você for servo, se você for senhor, se você for um prostituto, se você for um ladrão, se você for uma pessoa que desempenha qualquer função, ou se você proceder ou passar a partir do conhecimento da palavra a ter um tipo de vida, né, diferente, você vai se dar bem, né? Coisas ruins não lhe acontecerão, ou acontecerão com menos frequência. Caso não, você vai ter problemas. E isso é a ideia de um pai zeloso que quer o melhor para o filho. E ainda não veio como juiz, mas virá. Mas até que chegue esse dia, devemos levar esse amor, esse evangelho do amor e da graça, né? Para que ele trabalhe, ele faça o trabalho dele. E o nosso propósito é apenas esse: amar o nosso próximo como a nós mesmos. E que ele trabalhe com cada um, porque ele é poderoso, né, para começar e terminar a obra dele, caso cada um que ele trabalhe entenda, né, compreenda e tenha humildade para entrar nesse processo e saber que precisa primeiramente, né, de Cristo. Amém?